Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, começando o nosso Tema Livre Podcast de hoje, agradecendo a sua audiência e, claro, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar o nosso vídeo. Lembrar também que a gente tem o nosso Instagram, onde você pode seguir e acompanhar as novidades que estamos postando diariamente por lá e semanalmente no nosso canal do YouTube. Também aos sábados na rádio Nova Vida FM 87.9, nossa programação na FM, levando os áudios do podcast para toda a nossa comunidade e sociedade também. Hoje recebendo com muita alegria a minha amiga Margarete Pina. Muito obrigado pela vinda, satisfação te receber aqui. Obrigada, boa noite, Jorge. É um prazer grande estar aqui na 87 FM e atender também ao seu convite. Com certeza. Que a gente está aqui devendo e Contendas agradece. Quero mandar um abraço a todos de Contendas, de todas as nossas comunidades. E eu avisei que hoje estaria aqui com vocês. Avisou? Então, o pessoal está lá. Tenho certeza que a população de Contendas de Sincorá vai abraçar esse vídeo e vai compartilhar muito. Margarete, ex-prefeita de Contendas, mas tem uma história que a gente vai contar do início até chegar nessa parte aí. Não é isso? Sim. Quem é, por Margarete, quem é Margarete? Margarete Pina é uma contendense. O povo brinca que eu não sou contendense porque eu não nasci em Contendas, mas o não nascer em Contendas é devido, infelizmente, na minha época, né, que eu nasci, a gente não tinha uma saúde de qualidade que a gente tem hoje. Sim. Na nossa Bahia. Não tínhamos hospitais. E aí minha mãe eu já seria a sexta filha, e naquela época minha tia mandou minha mãe para São Paulo, onde a irmã da minha avó morava, para minha mãe fazer laqueadura e uma cesariana, coisa que infelizmente no passado era difícil acesso. Sim. E aí eu fui nascer em São Vicente, São Paulo, por isso, mas assim, fui gerada aqui mesmo em Contendas. Mas voltou e já veio para a Bahia já desde de pequenininha? Sim, só fiz nascer lá. Ah, então como é que não é de Contendas? Minha vida foi em Contendas. Estudei do pré até o ensino médio, na época o magistério, né? Sim. E estamos lá em Contendas até hoje. Como é que foi essa infância em Contendas do Sincorá? A infância é muito bonita, muitos amigos. Até hoje a gente tem contato com alguns, muitos já não moram mais lá, mas assim, é um sentimento muito bom porque a gente está na nossa terra, com a nossa gente, e a gente tem vontade de desenvolver o nosso município cada vez mais. E é isso. Olha, você falou aí 2 pontos. Nasceu e cresceu nessa cidade. Eu acho que quando a gente tem esse sentimento, é muito comum que a gente queira ver esse progresso, né? Que a gente trabalhe em prol desse crescimento da cidade. E fico feliz quando a pessoa é nativa daquele lugar, ela trabalha em prol daquele lugar. A gente fica feliz porque muitos também têm um caminho oposto. Sim. Querem dizer assim, não, eu não quero morar aqui, eu não quero ficar aqui. Caramba, vamos fortalecer, né? A nossa terra, nosso lugar. Sim, com certeza. Isso também é importante e é bacana. Esse crescimento em Contendas avança para que, em dado momento, eu falei ex-prefeita, mas tem um mandato antes aí, né? O interesse pela política em si se deu justamente por essa busca de transformação social, de tentar ajudar as pessoas, de querer se envolver nas questões sociais do município? Na verdade, eu já participava ativamente, né, do social da cidade, até mesmo porque na minha adolescência eu era do grupo de jovem da Igreja Católica, Pastoral da Criança, e a gente se envolvia diretamente, né, com o lado social da cidade. E isso me motivou a me candidatar a vereadora em 2008, na eleição de 2008. E aí tive êxito, na época eu fui a 3ª vereadora mais votada, e aí a gente começou o nosso trabalho social. 2008? 2008. Aí assumi 2009 a 2012. Sim. E aí foi um mandato, graças a Deus, assim, um mandato que as pessoas falavam, nossa, eu nunca vi uma vereadora como Margarete que corre atrás o tempo todo. Naquela época eu fui buscar
energia, para aproveitar o programa Luz para Todos, né? E ainda tinha várias comunidades em Contendas que não tinham acesso à energia, a comunidade do Bravo, do Alagadiço, Morro Velho, Malhada, ainda estava sem energia. E aí a gente foi correndo atrás. Na época, Marcelo Barreto, que trabalhava na Coelba, me deu uma força. Eu apoiava na época Fabrício e Edson Pimenta. Sim. E aí a gente começou esse trabalho e juntos conquistamos o nosso espaço. Teve a felicidade de começar em 2009, Isso. um ano onde o governo federal bombando, obras, projetos, crescimentos, em especial o nosso Nordeste sendo muito contemplado, a nossa Bahia e o interior, que eram coisas diferentes anteriormente. Verdade. Do governo Lula, né? Isso. E a gente sabe que o presidente Lula ele tem esse carinho especial pelo Nordeste, não só pelo Nordeste, mas pelo Brasil todo. Mas o Nordeste, quando eu falo Nordeste, é porque até reparando a injustiça, né? Porque os presidentes que passaram não tinham esse olhar que o presidente Lula tem. Sim. Pelo Nordeste. Hoje a gente tem acesso a Minha Casa Minha Vida, a programas sociais, a gente tem o ingresso das pessoas de baixa renda nas universidades. Então, tudo isso são programas de acesso que as pessoas falam assim, poxa, eu poderia ter tido esse direito também lá atrás. Sim. Eu falo até por mim também, que eu vim fazer faculdade já à tarde, porque quando eu terminei o magistério lá em 1996, eu tinha vontade de estudar, mas meus pais não tinham condições de me dar estudo fora, porque eu tinha que sair da cidade. E naquela época, infelizmente, a gente não tinha. Então, eu me acomodei ali mesmo com o meu magistério, comecei a trabalhar, e a gente depois foi estudar. Quando eu fui estudar, já estava em 2013. Olha, para você ver o tempo que nós perdemos, né? Mas é isso. A oportunidade surgiu naquele instante. Ainda é perceptível que algumas pessoas parecem que se incomodam com esse crescimento, né? com essa, enfim, com uma realidade diferente que foi proposta por esse governo, olhando para as pessoas mais carentes. E quando você menciona a questão de oportunidade, eu já entrevistei mais de 250 pessoas só que envolve podcast e rádio nesse período. E muitos são voltados a trabalho social, políticos de mandato, prefeito, vereadores, etc. E todos dizem algo que eu acho que é muito interessante a gente fomentar, que é o fortalecimento da nossa região, do nosso lugar, para que a pessoa ela possa escolher. Diz, olha, eu nasci em Contenda de Sincorá, legal. Eu escolho se eu resido aqui ou se eu vou para outro lugar. A gente viveu um tempo onde a pessoa, para ela crescer e prosperar, ela tinha que sair. Como era Brumada há muitos anos, né? Para você viver, você tinha que sair. Né? Para dizer, não, para eu ter um crescimento. Não, isso é injusto. É você conseguir com que sua cidade tenha a cada dia maior potencial e você possa estudar, trabalhar, desenvolver, ter sua família dentro do seu município. Eu acho que esse é um dos papéis mais importantes que o político pode ter. De 2009 adiante, primeiro mandato, renovou como vereadora? Não, aí veio a ideia de eu sair candidata a prefeita já em 2012. Certo. Na época, Jorge Mariano era vereador também na Câmara, junto comigo. E aí, ele, mais algumas pessoas do nosso grupo, Newton, disse, não, Margarete despontou aí como vereadora. E as pessoas também chegavam, não, candidata a prefeita, lá em 2012. Então, aí a gente teve a nossa primeira candidatura a prefeita, onde eu tive ali um crescimento já. Eu saltei de 225 votos que eu tive para vereadora e tive 951 votos para prefeita. Né? Fui a segunda colocada, na época foram 3 candidatos. Sim. E eu fui a segunda colocada. Então, assim, a gente já viu que realmente Contendas apontava para uma mudança, né? Queria uma mudança. E era um momento que poderia ter a primeira mulher prefeita da cidade, que nunca teve. Então, eu acho que as pessoas ligaram muito a isso e sabiam da minha vontade também de ver um município melhor, cada dia grande, né, crescendo. E a gente viajou aí também nessa ideia. E eu acredito que numa situação como essa, você já se colocava
como uma força política do município, alcançando uma votação como essa, ainda que não ganhando aquela eleição, né, já se colocou como uma referência de oposição, uma liderança. Em 2016, novamente candidata a prefeito. Novamente. Eu fiz um cálculo agora, nós estamos em 2025. Caramba, ano que vem faz 10 anos que eu te conheço. Rápido, né? Rapidinho. Passa rápido. 2016. 2016 eu acompanhei um pouquinho dessa trajetória aí. A luta em 2016, como é que foi? Aí em 2016, fomos para o combate novamente, né? Sim. E aí mostramos mais uma vez a nossa força. Infelizmente, perdemos novamente, mas eu falo assim que perder não faz parte do processo. A política é isso. Quem está na política ou ganha ou perde. Mas assim, nós perdemos e continuamos na luta. A gente não parou porque a gente acreditava que um dia a gente chegava lá. Então, assim, lá em 2012 eu tive 951 votos. Quando chegamos em 2016, nós saltamos para 1.390. Então, assim, a gente pôde comparar que estávamos numa crescente. Então, estava mais perto do nosso sonho se realizar. É um não vencer a eleição, mas não necessariamente um perder o trabalho que foi envolvido. Né? Há ali uma formação de grupo, há um marcar território a nível de figura política, e isso é muito importante. E algumas pessoas, às vezes, veem só o resultado. Natural, né? Quem está fora da política fala assim, fulano perdeu. Eu acho que perder é quando você tem 10 mil, depois você tem 5, depois você tem 2, depois você tem... Aí realmente mostra que as pessoas talvez não estão abraçando aquela ideia. Mas quando você está numa fase de crescimento, marcando esse espaço, até porque a oposição ela precisa existir, né? Ela feita de maneira correta, de maneira sadia, ela precisa existir. E só para abrir um parêntese aqui, já vou fazer já a defesa, é típico do advogado, né? Eu estou saltando aqui os anos, mas não se fica sem trabalhar esse período de tempo não, né? Assim, só aparece, não, tem que trabalhar um bocado, né? Senão não aumenta o voto. Com certeza. A gente está aí e você sabe que a gente tem hoje a força da deputada Ivana Bastos, que hoje está aí à frente da Assembleia Legislativa. Quero aqui parabenizar essa guerreira que hoje conquistou o espaço dela merecidamente. Foi a mulher mais votada da Bahia. O povo respeita Ivana Bastos e nada mais justo que ela estar hoje à frente, porque ela tem um olhar diferente, trazendo aí agora para a Assembleia novamente, né, aquele projeto da Assembleia com Carinho, que foi da época do senador Ângelo Coronel, quando foi presidente da casa. Então, assim, a gente já vê uma Assembleia diferente com Ivana Bastos. E é isso, o ser mulher, é pensar adiante, é pensar não só em coisas físicas supérfluas, mas também dar um pouco de carinho, né? E atenção para as deputadas, mulheres também, as famílias. Então, isso é muito importante. É um olhar e uma percepção diferente, sem dúvida. Vou chegar na deputada já. Vamos chegar agora na eleição. Eu vim falando das lutas, da disputa, vamos falar da vitória agora. 2020, eleição municipal de Contenda do Sincorá, coroada aí com resultado positivo, eleita prefeita de Contenda do Sincorá em 2020. 2020 foi um parto, assim, a eleição de 2020 foi um parto, foi uma coisa assim bem interessante, porque na época a gente tinha uns vereadores e quando foi se aproximando o período de filiações, aquela janela, e aí esses vereadores saíram todos e aí a gente ficou um pouco desmotivado. Eu tive também a perda do meu pai logo no início de abril, que era aquele período em que eu tinha que estar mais, né, com mais vontade, assim, garra para poder trabalhar esse período que a gente tem, né, aquele limite de data para filiar, para tudo, e a gente ficou um pouco perdido nesse sentido. O emocional abate e a gente... E não tem como, né? É uma questão que envolve... Mas aí as coisas foram acontecendo, o grupo foi se fortalecendo, as pessoas do grupo chegaram e não, a gente está aqui, vamos seguir em frente,
porque agora vai ser a sua vez. E aí a gente foi conduzindo e trabalhando, conversando com o povo e dizendo, olha, a gente tem uma Contendas melhor guardada para você. A gente vai ter mais saúde, a gente vai ter mais qualidade de vida, a gente vai ter mais educação, a gente vai ter uma cidade melhor. E as pessoas acreditaram na nossa proposta. E tenho certeza que não se arrependeram, não. Não. Foram 4 anos de muito trabalho. Foi em 2020 que você tinha um vice e que depois ele não conseguiu registrar ele como vice e que teve o vice de honra. Isso. Foi em 2020? Foi, 2020. É que na véspera da convenção, o prefeito atual, Didi, tirou o partido, né, junto com o deputado estadual Marquinhos Viana e Zé Rocha, que é o deputado federal, que era o presidente do PL na Bahia. E aí... PR, né? Que hoje é PL, né? Eu não sei a operação hoje deles. é PL, 22 é PL. E aí, na véspera, já tudo prontinho, organizado, e aí vem essa bomba pra gente. E aí tivemos que escolher e já foi na ali. semana da convenção? Não, na véspera. Meu Deus. Na véspera, a gente não teve nem tempo para pensar. Foi assim, ó, imediatamente a gente teve que substituir. E aí foi quando a gente escolheu o Roberto, o Oswaldo escolheu o Roberto, que era o vice-prefeito, na época era vereador, e foi o único que estava ainda, que não tinha ido para a base do outro candidato, né? Ele também não tinha vindo para cá, ele estava ali, na dele ali, solto, e aí a gente chamou, e aí ele veio e fez a composição da chapa comigo. Bacana. Foi uma oportunidade para todo mundo que somou força e deu certo. Quando Deus determina, pode tentar atrapalhar como for, pode, né, fazer o que quiser, que não tem como dar outro resultado, não. Com certeza. 4 anos de muito trabalho em Contendas. O que é que fica como marco principal dessa gestão? Alguns pontos que a gente pode levantar. Para quem conheceu Contendas antes e quem hoje passa na cidade, ingressa na cidade e percebe nitidamente uma alteração considerável, né? Às vezes a pessoa demora muito de ir, quando você chega você já percebe que realmente ela teve um crescimento a nível de infraestrutura, de obras. A gente acompanha, hoje a rede social permite que a gente esteja visualizando tudo, mas o que é que ficou como pontos e aspectos principais? Você pode setorizar se você quiser, saúde, tal questão, educação, tal questão. Em Contendas a gente tinha um agravante porque todos os visitantes, os nossos amigos que moravam fora, quando chegava dizia: meu Deus do céu, a gente só vem em Contendas porque gosta da cidade, mas está se acabando, visite Contendas antes que acabe. A frase era essa. E realmente a gente precisava dar uma nova roupagem, né, para a nossa cidade. E aí foi quando a gente se apegou com a nossa deputada, nosso governador, na época ainda era Rui Costa. Sim. E aí eu não tive a sorte de ter o presidente Lula no início do meu mandato. A gente também iniciou com a pandemia, pegamos 1 ano e meio aí de pandemia. Período difícil. E muito difícil. Então, quando a gente foi começar a trabalhar mesmo, a gente já estava no meio de 2022. E aí, mas assim, graças a Deus, eu tenho muito orgulho de ter conquistado meu espaço, de ter trabalhado pela minha cidade, pelo meu povo. E é isso. Demos aquele asfalto ali dentro do centro da cidade, que foi de fundamental importância, porque pessoas já quebraram os pés ali, né? Buracos que tinham no centro da cidade. Os comerciantes ficavam desmotivados e não passavam, os carros já passavam por fora da cidade para não ter que passar por dentro da buraqueira. Então, a crítica era muito pesada com isso. E a gente teve esse pensamento de passar esse asfalto para dar mais comodidade às pessoas. E logo quando o asfalto passou na cidade, as pessoas começaram a fazer caminhada, né, algo dentro que da rua. Parece simples, mas que muda a rotina da cidade, né? Eu me lembro que eu encontrei minha madrinha Terezinha na igreja
E ela já estava há um tempo sem ir na igreja. Só quando tinha alguém em casa para levar ela de carro. E olha que ela mora ali pertinho da igreja, no centro. Aí eu disse, ai, que felicidade lhe ver. Ela disse, minha filha, agora você deu asfalto na cidade, eu posso vir andando. É bacana. Então, é muito bacana. E aí a gente vem com aquela situação da saúde, onde, quando entramos, os balcões de marcação de exame estavam ali abarrotados de requisições. Pessoas já tinham até morrido esperando marcação, né? E não acontecia. E aí a gente viu a necessidade de trazer uma feira de saúde para o município. E eu pedi ao nosso deputado Antônio Brito. Sim. Aí eu falei, deputado, olha, a gente precisa fazer umas feiras de saúde aqui, porque a gente está com a demanda reprimida de exames. Aí ele disse, não, eu vou conversar com o pessoal aqui da Santa Casa, da Fundação José Silveira, e aí a gente vai lhe atender aí. E graças a Deus a coisa foi acontecendo. E desafoga tanto, né? Naquele momento foi assim, ó, crucial, sabe? Todo mundo fazendo seus exames direitinho. Fomos identificando também pessoas já com problemas de câncer. E aí a gente já foi dando destino para essas pessoas. Conseguimos colocar 82 pessoas em Salvador para tratamento. Então, assim, não faltou nada. A gente sempre deu tudo o que eles precisavam e foi um momento muito bom para a nossa cidade, porque a gente teve um novo olhar para a saúde e você sabe que é difícil. Aquela pessoa que ela tem só um salário mínimo, quando chega uma doença, um problema, e aí ela tem que tomar remédio, ela tem que se alimentar melhor, ela tem que viajar, às vezes ela tem que pagar alguém para ir com ela ou pagar alguém no hospital para acompanhar, então tudo fica mais difícil. E a gente se aproximou muito bem das pessoas, né, que tinham problema. A gente tinha uma pessoa na saúde, Liliane, que Liliane acompanhava pessoas que não tinham acompanhante para ir, porque a gente via essa necessidade. É um momento que a pessoa precisa de um acolhimento, precisa ter. Esse acolhimento é importante. E ainda mais na cidade, porque você está em contendas. Eu vou para Salvador. Aí você vai para Salvador, uma capital onde você não conhece ninguém. Tudo diferente. Tudo diferente. Então, a gente deu essa condição, né, para os pacientes. E eu acredito que todos sabem disso e é um legado que a gente deixou na cidade. Tem algo que me chamou a atenção, que é referente às especialidades, a ampliação de opção de atendimento. A gente sabe como era anteriormente e sabe que na sua gestão Contendas teve uma ampliação considerável de exames que todos eram sempre feitos fora e passou a ser possível ser feito em Contendas. Isso faz muita diferença. Sim, a gente tinha lá ginecologista, pediatra, psiquiatra, cardiologista e o último que a gente tinha lá, urologista. É tanta coisa que dá para esquecer. E a gente tinha também 60 ultrassonografia mês. Todo mês a gente fazia 60 ultrassonografia. Então, por isso que a gente tinha o diagnóstico mais rápido, porque além da policlínica que a gente marca os exames aqui em Brumado, a gente ainda tem a parte da prefeitura, né, que a gente pagava para fazer os exames, para acelerar. Às vezes a pessoa chegava com um pedido urgente, aí se fosse colocar no sistema ia demorar 30, 40 dias. Então, a gente já fazia a petição, já liberava aquele exame para que a pessoa tivesse logo o diagnóstico. Já tinha esse crédito, digamos assim, para adiantar, né? Porque aí se tivesse algum problema, a gente já iniciava o tratamento, que a chance de cura é mais rápida. E quem está sofrendo, quem está precisando, não pode esperar. Não pode esperar. Ou quanto menos esperar, melhor. Essa é a realidade. É essa relação, você falou da policlínica, eu me lembrei de uma questão que eu bem particular, tenho dúvida. É fácil esse trânsito, essa relação com os outros prefeitos, com esse consórcio? Foi sempre tranquila? Foi, sempre tranquila. A policlínica foi um bem, assim, eu falo que foi um ouro achado, né, que o governo do estado implantou e o governo do estado paga a maior parte, 60% do governo do estado e 40% do consórcio. Sim. E aí cada município paga a sua parte. E deu certo, está dando certo, e é uma coisa que veio para ajudar, para somar.
com os Aí municípios. já foi já com o Jerônimo, né? Não, com o Rui Costa desde também. a época do Rui. Foi, o Rui Costa que inaugurou. Jerônimo já pegou 2022 para cá. É. Na verdade, Jerônimo é 23. 23, Né? 23. É, 23. já foi ainda com o Rui. Sem dúvida, essa questão de saúde ela precisa ter esses investimentos, essas parcerias. É mencionado, por exemplo, a questão do feirão da saúde. O pessoal faz essa movimentação e aí volta e meia você vê um meio de comunicação reclamando, queixando porque é um ato político. Peraí, gente, para quem está precisando ser atendido, eu acho que só reclama disso quem é muito insensível realmente. Isso. Ou quem não está precisando por nenhum motivo. Quem tem plano de saúde. E pronto. E que se a barriga doer, sabe para onde é que vai. Mas ali, para quem está precisando, para quem vem de uma zona rural, para quem precisa daquele atendimento, eu tiro por aqui também, que foi feito no ano passado. Porque é um ato político, gente pra caramba sendo atendido, desafogando os atendimentos de policlínica, de hospital. Então é importante a gente ter essa acessibilidade e entender que em dado momento a gente desce do palanque e vai trabalhar, né? Muito bem, chegou onde eu queria, porque está na hora do prefeito de Contenda descer do palanque e trabalhar. A gente percebe que ele está muito focado ainda na campanha, como se ele ainda estivesse na campanha. Lá em 2021, quando eu entrei, a gente achou as sucatas na saúde, na educação, e imediatamente a gente teve que colocar a mão na massa e consertar tudo e botar para funcionar. Ele pegou um único ônibus que tem lá no município, que a gente deixou até lá já encostado, porque a gente nem utilizava mais, que foi um ônibus que foi rasgado os estofados pelos próprios alunos, né? E aí a gente já não estava usando mais. Então, assim, de todos os ônibus que entregamos, eles só filmaram esse, que está sem os estofados, e dizer que a gente deixou a educação sucateada, né? Por causa de um único ônibus. Fez o blogueiro sensacionalista. Mas ele esqueceu de 3 ônibus novos que a gente recebeu, né, no município, e trocamos já a frota. E tem a questão também da saúde. Quando a gente entrou, as ambulâncias lá não funcionavam, só tinha uma única ambulância que funcionava. Os 2 Gols soltava só a sucata, nem pneu, nem motor, tinha nada. O Estrada lá batido motor. Então, assim, tudo isso a gente fez. E eu não fiz alarde nenhum na rede social para dizer que ele deixou a sucata, não. Simplesmente a gente foi trabalhar. Botamos a mão na massa, fomos trabalhar. Era um momento pandêmico, uma situação em que a gente precisava agir. Eu encontrei somente 2 garrafas de oxigênio no município que estava pocando de casos de Covid. Imediatamente a gente comprou mais 10 garrafas e todos os dias, praticamente, eu acho que não durava 3 dias, a gente estava em Conquista, enchendo as garrafas, porque a gente teve vários casos na cidade e as pessoas ficavam internadas ali e consumia muito oxigênio, né? E a gente nunca deixou faltar. Não dava tempo de ficar falando mal de gestão anterior, né? Não dava tempo. Tinha serviço para fazer. Tinha muita coisa para fazer que não dava tempo. Não Aí dava. Agora quem manda? Você deixou a cidade toda bem encaminhada, ele está com tempo para ficar falando mal. Reabrimos uma unidade de saúde, né, no bairro popular da cidade, no bairro da Reconstrução, que ele tinha fechado. E aí nós reabrimos essa unidade e, na época, as pessoas falavam que tinham que ir para a rua, sendo que o posto estava ali fechado. E aquilo me comovia muito, né, quando a gente estava fazendo campanha. Aí, quando assumimos, nós reabrimos essa unidade, deixamos funcionando. Tem mais uma unidade já que está sendo construída, mais uma unidade, uma UBS que está sendo construída, foi uma conquista nossa. Vai ser construída também uma unidade satélite no povoado de São Gonçalo, foi do mesmo convênio da UBS do centro da cidade. Então, assim, coisas que a gente conquistou e que é para a população, porque é para a cidade. A gente tem que trabalhar, assim, em prol do município, em prol do povo. A gente que é político, porque, assim, aquela velha política vai ficando no passado. Então, não é você que tem que entrar na política para você se aparecer, você tem que trabalhar. E a gente tem que passar isso para o eleitor, que o voto da gente tem que ter um compromisso com a gente e com a nossa cidade. Porque quando você vê uma pessoa sua que adoece, que precisa de um carro e não encontra, precisa de uma ambulância, precisa de um médico e não acha, então aí é o momento de você repensar.
poxa, meu voto não valeu nada, ninguém se importou com o voto que eu dei. Então, isso é muito importante e em 2023, nós iniciamos um regime semi-integral, pegamos uma escola para modelo, né? E 2024, a gente já iniciou essa escola, a escola Augusta Gomes Rocha, com padrão integral para ver como iria funcionar. E é uma coisa que deu certo. E aí a gente já tinha o projeto de transformar todas as escolas do município em ensino em tempo integral, até mesmo porque a gente sabe que é o modelo do futuro. Né? A gente está vendo aí o governo do estado construindo as escolas em tempo integral. Que as mães vão trabalhar, dar um contraponto, exatamente. Muitas coisas importantes. E Contendas hoje está uma cidade que está em crescente, porque a mulherada toda está trabalhando nas roças de maracujá, fazendo roça de pimenta. Isso é bonito de ver. Sim. E a gente tem que aproveitar a oportunidade e investir mais nas escolas. Nós acreditamos no projeto desse desenvolvimento escolar. Pegamos 2 escolas na zona rural, São Gonçalo e Palmeiras. Então, a gente transformou a escola que era entregue a morcego, pardais, não tinha um refeitório, não tinha nada. E aí a gente reformou a escola e entregamos para a comunidade, né? Demos dignidade para as crianças da comunidade. E aí, Augusta também não foi diferente, está toda climatizada, todas as salas da escola Augusta, deixamos com ar-condicionado, tudo bonitinho. E o segmento com as outras escolas, né? Não é dizer que a gente abandonou a educação, que não teve um novo olhar para a educação. É porque numa cidade como Contendas do Sincorá, de menos de 5 mil habitantes, 0,6, você não pode meter a mão e fazer tudo de uma vez, até mesmo porque o orçamento é apertado. E ainda mais quando se tinha uma Câmara contra. Eles apertavam demais. Quando a gente mandava lá o orçamento para votar, era uma confusão. Queria dar 10%, por muito brigar, dava 20%, 30%. E aí era aquele jogo de empurra, né? Interessante que os vereadores, na qualidade de representantes do povo, negavam um investimento para a educação, por conta de viés de interpretação política. Exato. Exatamente. Mas já era aquela maldade, né, da oposição em ver assim, se dá, ela vai crescer mais, então a gente tem que apertar. Era o tempo todo assim. Eu me lembro muito bem da fala do vereador Pedrão, onde ele criticou muito a empresa que trabalhava na cidade, né, a empresa do lixo. Sim. E na época ele criticou muito que era 3 milhões de reais, o que a prefeita estava fazendo com 3 milhões de reais. E agora o irmão dele, o prefeito, publicou lá um contrato de mais de 6 milhões de reais na empresa, né, de lixo também. Então a gente observa assim que eles estavam só querendo desconstruir o meu trabalho, querendo desconstruir a minha gestão. Mas eles sabiam que eu não estava fazendo nada de errado, mas era para desconstruir, para desviar o foco das pessoas. Esse modelo de fazer política, ele existe de sempre, infelizmente vai continuar existindo, mas o que me entristece é que algumas pessoas não entendem a importância do voto, de acompanhar o processo político. A pessoa diz assim, eu não dependo de política para nada, eu não dependo de prefeitura. Infelizmente, todos nós dependemos de política pública, que vai envolver o que a gente está conversando aqui, infraestrutura, saúde, educação e todas as demais outras questões que são de ordem pública. Então, é interessante que a gente tome a rédea disso. Porque, ao perceber, a gente não reelege um vereador desse. Ao perceber, você não dá espaço àqueles que querem fazer a velha política. R$100 dividido por 48 é o que você tem aí de resultado. Ainda que seja mais. Foi 1.000, legal. Divide aí, sem saúde, sem educação, sem infraestrutura. Não compensa. Nunca é uma conta que vai fechar para valer a pena você não se envolver no processo como um todo e, ao final, escolher bem o seu representante, a sua representante. Uma fake news, uma farsa como essa, por exemplo, do ônibus, que recorta
um pedaço de uma situação fora daquela real conexão daquilo, não tem como apagar os investimentos que foram feitos em zona rural, esse modelo de escola de tempo integral, as questões que envolvem a educação de maneira geral. Mas para quem está exclusivamente fora, em especial para quem gosta só da picuinha, que aí vê um videozinho, né? Então essa pessoa é facilmente manobrada, ludibriada e acaba às vezes favorecendo quem não merece. Então, o processo político ele exige um pouquinho de atenção da população, das pessoas, exige que a gente esteja envolvido e participe um pouquinho mais. Verdade. A gente hoje sente, tiro por Brumado, que as pessoas estão um pouco mais atentas a isso. Como é que está esse movimento, o seu sentimento sobre esse movimento em conquista? Por exemplo, as mulheres lá estão participando de maneira ativa da política? Sim, lá, por essa questão também da violência política de gênero, a gente vê muito, eu acredito que talvez se eu não fosse mulher, eu não seria tão crucificada. Eles faziam o tempo todo, tentavam desconstruir o meu mandato, talvez porque eu sou mulher. Aí diziam que meu marido que era o prefeito, porque era o secretário de administração. E tentava o tempo todo convencer o eleitor que o eleitor não estava votando em mim, em Margarete, mas assim, no meu marido, porque era o secretário de administração. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, infelizmente, isso ainda é devido à velha política, que mulher não tem que estar no comando, né, de uma administração pública. Tem que estar em casa, tem que estar fazendo as coisas de casa. Então, assim, é isso que a gente precisa combater. E eu tenho conversado muito com a mulherada nesse sentido, de a gente estar se organizando melhor. Porque ao invés da gente ficar contra nós mesmas, a gente vai se unir para poder trabalhar em cima disso aí, né? Porque eu falo assim, você tem que se colocar no meu lugar. Você, mulher, se coloca no meu lugar. Você vai querer defender a outra, não vai? Então, pronto, então a gente precisa se juntar. Porque se a gente não se junta, a gente vai sempre trabalhar para os homens. Porque é isso que os homens querem. Desculpa, Jorginho, não é... Não, eu né? entendo A gente entende que o homem já tem o seu espaço, já conquistou o seu espaço. Mas nós, mulheres, também precisamos conquistar o nosso. É um enraizamento, né, cultural que traz nessa linha de uma sequência, com certeza, aspas, natural, e que não é natural. O natural é que o espaço seja... Eu tenho uma grande mulher em casa e graças a Deus, bem o que você está falando, que é aquela pessoa que ocupa espaço, que tem personalidade, que é competente, assim como você, uma mulher competente, que é capaz de fazer, e eu concordo plenamente. Em Brumado, por acaso, Brumado é diferente, né, maestro? Brumado tem um prefeito eleito e o pessoal disse que quem manda é a mulher. Né? Olha, gostei. Tomara que ela mande, que ela é bem inteligente, ela mandou, ela vai funcionar bem. Olha, a gente falou aqui rapidamente sobre ela, e mencionando sobre essa questão de capacidade feminina, prova disso é a nossa deputada Ivana Bastos, né? Que deu aí um passo bacana representando. Eu vi um vídeo essa semana pelo Instagram dela. Eu acho que é esse projeto que você falou da retomada. Ela nos gabinetes, ela passando nos setores, ela tipo assim, estando presente de fato como presidente da casa nos ambientes ali. E teve um momento que o rapaz falou, eu não me recordo da última vez que o presidente da Assembleia desceu e veio aqui para estar aqui com a gente, para dar um abraço, para ver como é que a gente está, o que é que está precisando, conversar. Esse contato humanizado, não que o homem não tenha e não faça. A gente tem, por exemplo, o prefeito de Recife, que é top, né? A gente tem ali aquele trabalho diferenciado. Mas a mulher, ela tem muito mais, de forma mais natural essa condição, né? Verdade, verdade. Mas já é da mulher mesmo, sim, né? Mãe, mulher... Então, já carrega esse sentimento de acolhimento. E aí, isso é muito importante. E nada melhor do que juntar com a política, né? Pois é. O que for para benefício social é bem mais interessante. Falei da Ivana, é uma parceira e ajudou também nesse processo seu durante a gestão municipal e continua agora com essa parceria forte, né? Continua ajudando. Ela fala sempre, nós não vamos desistir de contendas. Contendas, para mim, é minha casa. E eu me sinto muito acolhida pelas pessoas de contendas. E eu estou aqui
para o que você precisar. Então, assim, essa ligação que a gente tem, eu agradeço muito a Deus, porque a deputada Ivana Bastos, ela não é só uma deputada, realmente ela é uma amiga, irmã, que está ali. Se você ligar agora, ela vai atender. Se ela não atender, ela me retorna. Então, isso é muito importante, porque a gente sabe que tem alguém que se preocupa com a gente e com o nosso município. O prefeito de Malhado de Pedras, Beto, de Preto Neto, esteve aqui, é um amigo, um cara que eu tenho um respeito e gosto muito dele. Sim. Batemos um papo legal e no final eu disse assim, eu falei, Beto, indica alguém aí para participar do podcast. Ele falou, a deputada Ivana Bastos. E não chegou esse recado lá. Vou pedir para que você mande esse recado agora, porque realmente você tem moral com a deputada, e não é só com a deputada não, porque eu vejo toda vez que o governador está nos eventos, é um negócio que é Margarete para lá, Margarete para cá, é sempre do lado, é um lugar preferencial ali E gente boa, Jerônimo, né? Além de um excelente político, ele transmite ser uma pessoa boa. Não, o governador Jerônimo é um ser humano iluminado, é uma pessoa que chegou para a Bahia e está aí agora. O pessoal dizia que ele era a sombra de Rui Costa. Não, hoje ele é Jerônimo, é conhecido, reconhecido pelos baianos, né? O governador Rui Costa deu sua contribuição também para a Bahia, continua dando lá, é o nosso ministro da Casa Civil, uma pessoa muito respeitada e que eu tenho muito apreço. Mas assim, o governador, ele tomou a rédea da situação e disse, não, eu sou o governador da Bahia, vou trabalhar pela Bahia, e é o que ele faz o tempo todo. O homem tem uma energia que cada dia está num lugar. Agora, recentemente, quando ele esteve aqui em Brumado, eu vim. Sim. E aí eu brinquei com ele, eu falei, olha, eu sou ex, mas eu vim lhe ver. Ele me abraçou e disse, você é minha amiga. Esqueça Margarete prefeita, você é minha amiga. Eu lhe reconheço onde você estiver. Então, isso é muito importante para a gente. Com certeza. Eu imagino que a dificuldade que o Jerônimo teve agora de criar essa marca pessoal é a que o Rui teve no início, por conta da força do trabalho do grupo. O Wagner fez um trabalho e que marcou, impactou. O Rui vem e faz um trabalho impactante. Essa imagem, a ideia do Rui Correria para você superar, né? Ou para você chegar naquela mesmo patamar é difícil, e eu acho que o Jerônimo já chegou, o Gero já chegou nessa pegada, nessa forma, e todas as oportunidades que tive de estar presente com ele no mesmo ambiente, de conversar, de ser recepcionado, enfim, de estar ali, sempre muito agradável, e é um cara que transmite essa confiança, e tenho certeza que no ano que vem há de renovar mais aí 4 anos de muito trabalho pela frente. Não sei se é porque ele é rubro-negro, assim como eu, torcedor do Vitória. Sim, eu também. Tá sempre lá no Barradão, dando aquela força. E aí eu brinco. Teve uma vez que eu estava no evento em Vitória da Conquista, gente pra caramba, mas muita gente. E aí o pessoal, né, antes da campanha eleitoral que eu disputei, o pessoal falou, rapaz, se vira para tirar uma foto com o governador. Eu falei, mano, não estou conseguindo encostar, está difícil. E a gente encostava, era a cotovelada que o povo dava. E eu falei, meu Deus do céu, porque uma coisa é a prefeita encostar, outra coisa é encostar eu, candidato a vereador, e só palavra cá. Quando ele passou próximo de mim, deu aquela aglomerada, eu cheguei próximo dele e falei, rapaz, eu estou retado com o nosso Vitória. Imediatamente ele fez assim, ó, ele virou para mim, e aí, quando ele virou para mim, ele fez, não, mas a gente vai reagir. E o Vitória estava numa fase tomando umas pancadas dele. A gente vai reagir. E nessa a gente vai reagir, eu peguei no braço dele e falei, vamos reagir sim. E as fotos, quando eu saí, eu falei, você tirou minha foto, né? Tirei, a foto ficou massa. E eu conversando do Vitória. Muito bem. Um dia a gente ainda vai ter tempo para conversar do Vitória, espero eu. E a gente fica feliz quando a nossa Bahia ela está bem representada politicamente por pessoas que querem o progresso e o bem social, né? A gente falou aqui da deputada Ivana, falou do Jerônimo, mas a gente tem realmente muita gente que trabalha em prol. É importante também, Margarete, acredito eu, desmistificar aquela ideia de que política é tudo igual. Sim. Tem sim a política, a banda podre da política, mas a gente tem pessoas que querem um bem social e que querem produzir em prol da nossa sociedade, assim como você fez e vai continuar fazendo. Temos tantos outros, não é verdade? Sim, com certeza. A gente também tem o nosso parceiro, Antônio Brito, que é o nosso deputado federal, nosso senador, Otto Alencar também, que dá sua contribuição. A gente tem aí agora uma pavimentação para algumas ruas lá de Contendas, foi emenda do senador Otto.
A gente comprou um caminhãozinho para a Secretaria de Agricultura, foi emenda do deputado Antônio Brito, uma casa de farinha móvel, emenda do deputado Antônio Brito. Então, assim, pessoas que também estão envolvidas com o desenvolvimento do município. Não quer só o voto a cada 4 anos, mas que querem ver o desenvolvimento do município. Então, a gente agradece a todos eles e é uma parceria forte que a gente vai continuar. Eu creio muito na reeleição da deputada Ivana Bastos, do deputado Antônio Brito, do governador Jerônimo, com certeza a reeleição dele. Creio na reeleição do presidente Lula, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente chegar lá na ponta, atender aquelas pessoas que estão na ponta, e o presidente Lula, ele faz isso com muita tranquilidade, e eu acredito que não existe, nem nunca vai existir um presidente como o presidente Lula, que tem esse olhar para as pessoas que mais precisam. Não que ele quer que as pessoas ricas deixem de ser ricos, não é isso. Ele só quer que as pessoas pobres também tenham direitos. E a gente trabalha em cima disso aí. E eu acho que é uma função da política, né? A política uma função pública da política. É essa busca por igualdade. Exatamente. Ou por espaço, de que tornar que as pessoas busquem seus espaços. Quando a gente fala no acesso à universidade, por exemplo, é para que a pessoa tenha condição de se formar, de estudar, de buscar escolher sua profissão e não ficar naquele ciclo repetitivo, né? E aí voltamos àquela velha forma de falar. Muitos políticos não querem, porque se a pessoa adquirir conhecimento, ela vai, muito provavelmente, deixar de ser aquele eleitor de cabresto. Ela vai perceber que ela pode ir além. E quando o Lula vem como político e faz essa transformação, ele incomoda uma classe. Incomoda grande parte. A gente vive isso diariamente, porque a gente também tem empresa e a gente se relaciona com outros empresários, e a gente observa que uma grande parte deles é tudo contra, porque eu falo assim, porque a gente paga muito imposto. Eu falo assim, mas você já pagou imposto? Já. Eu falo, então por quê? Porque você ganhou. Sim. Você ganhou dinheiro, deu para você pagar os impostos. Então, se deu para você pagar os seus impostos, você tem que devolver para poder as políticas públicas acontecerem. Sim. Olha para você ver, você vai em Salvador hoje, você vê a transformação da cidade. Cada dia o governador inaugura uma escola, inaugura um hospital, não sei quantas viaturas. Da última vez agora foram 250 viaturas, né, que deu para os municípios baianos. Então, assim, é o desenvolvimento chegando, é investimento, né, na segurança pública, na saúde, na educação. Então, se você não se comprometer realmente com os municípios, com o Estado, aí como é que a gente vai falar vai construir cidadãos de bem? Não vai construir. Como diz a história, quem só paga IPVA quem tem carro. Exato. Só lava o prato sujo quem teve almoço na mesa. É isso. E o imposto é porque você, graças a Deus, arrecadou. Mas não é justo porque eu pago muito alto. Legal, vamos proporcionalizar. Aí eu sou a favor de uma reforma para que viabilize percentuais mais agradáveis. Inclusive já tem essa perspectiva agora para quem ganha até R$5.000. Sim. Ter essa, e que é movimentação do governo Lula. Não vou explicar detalhado porque não estudei detalhado. Mas eu vi, né? Vou até me comprometer a olhar para numa próxima conversa com quem quer que seja, saber explicar. Mas vi que já tem isso. E aí é pouco divulgado. E isso já é uma folga. Sim. Já é uma folga, porque assim, você já vai deixar de pagar uma coisa que você, poxa, vou ter que tirar ali e tal. Então, por quê? Porque ele sabe que aperta, o orçamento aperta. Você passa a tributar quem ganha mais. Exato. Quem está ali ainda numa faixa inicial, intermediária, paga, ou não paga, ou paga menos. E é normal, é assim que as coisas funcionam. Eu entendo em alguns aspectos, Margareth, quando a população fica chateada, quando você tem desvios de corrupção, e aí você diz, caramba, eu pago para isso. Né? Ou quando você paga e de fato o imposto está embutido em tudo. Né? Em alimentos, em tudo. E a gente não vê o resultado daquilo ali sendo aplicado. Quando você chega em contendas na sua gestão e você vê as coisas acontecendo, certamente esse discurso ele fica para trás. Da pessoa dizer assim, poxa, mas eu pago imposto, certo? E é para aquilo ali. Eu pago imposto, mas é por isso aqui. Tá? E aí você
você meio que dizer, não, beleza, eu estou pagando, mas eu estou usando, né? Estou vendo o resultado. Gestão municipal tem 100 dias, não é isso? 100 dias, 100 dias. Como é que está a Contendas? Tá lá, entulhada na rua, coisa que a gente não permitia. Todos os dias a gente fazia coleta de lixo, entulhos, o pessoal que construía, a gente passava ali pegando entulho, porque Contendas, infelizmente, a Câmara de Vereadores não aprovou ainda e nenhum projeto que tenha essa lei que a pessoa que está construindo é que tem a obrigação de pegar seus entulhos, né? Não tem essa lei Não tem municipal. lá, não tem código de postura no município, não. E quando você conversa com um vereador para discutir o assunto, não, é um projeto muito impopular, eu não quero me indispor com o eleitor. E o meu vereador? E Faça isso aí, comigo, a gente não pode bater de frente. né? Eita, até para crescer. Mas como diz a história, crescimento dói, né? Crescimento incomoda. A cidade ela precisa de pessoas que tenham pulso e coragem para fazer as coisas de fato. Aqui nós tínhamos uma crítica muito grande com relação ao anterior prefeito, o Eduardo, mas em muitos aspectos ele bancava essa impopularidade e fazia acontecer. E tem momentos que é necessário. Espero que a vereança em Contenda do Sincorá abra o olho para as suas próprias funções e faça o que precisa ser feito. Não é normal que a cidade colha o problema porque a pessoa não tem coragem. Outra coisa também que aconteceu lá, nesses 100 dias, foi um decreto de emergência financeira. Sim. Que o prefeito decretou. Eu não acredito que você saiu sem deixar dinheiro em caixa. Você saiu e não deixou dinheiro em caixa? Não? Deixamos, graças a Deus, deixamos. Somando todas as contas, ficaram lá R$2.184.000. E justificaram esse decreto como? Não tem justificativa. A gente tem procurado a justificativa e a gente não encontra. E aí ele está lá, livre, leve, né? Lá fazendo tudo, porque está com esse decreto, uma vez que não existe essa situação de emergência financeira no município. Hoje mesmo vai ser votado lá na Câmara 2 projetos de lei de empréstimo já no Desembaía, para a urbanização da cidade e energia solar. Então, se você já vai pegar empréstimo em banco, é porque não existe emergência financeira no município. É contraditório, né? Ele está fazendo as reformas lá, fez a reforma na escola. Parabenizo, que é para ser feita mesmo, uma coisa que já estava também no nosso processo de fazer as reformas escolares. E se não tivesse dinheiro, ele não ia fazer, né? Então é muito contraditório isso aí. E para traduzir, quem está falando sou eu, para traduzir para a população, né? A população de Contendas que não conhece, além de apresentar o programa, eu sou advogado. Então entendo alguns pouquinhos sobre esses assuntos, pouco de fato. Para esse decreto ter algum fundamento, você precisaria justificá-lo. Quando você contradita ele com ações como essa, você também vai acabar incidindo em atos de improbidade. Porque se você começa a licitar por dispensa, qual é o interesse? E aí eu chamo a atenção do eleitor. Qual é o interesse? Do cidadão, né? Que não é eleição mais, do cidadão. Qual é o interesse da pessoa fazer isso? É beneficiar um pequeno grupo. É direcionar aqueles que ele quer. E você apoia isso? Eu imagino que a população não apoia algo desse tipo, né? Eu imagino que a população ela há de buscar o que é melhor para a cidade e não melhor para um. Com certeza. Ou para um grupinho. Existem desdobramentos em via judicial por outras questões. Eu tenho conhecimento disso. Acho que primeiro fica o debate lá na via judicial. Isso. Né? E depois se discute. Mas ainda que os vereadores, em maioria, não tenham tanta coragem, fiquei triste em saber que os vereadores de Contendas têm essa postura. Não é exclusivo de Contendas, mas é importante você ter coragem de fazer o que precisa ser feito. Ainda que o vereador não tenha, não é só o vereador que pode levar a conhecimento do Ministério Público, por exemplo, atos de irregularidade. Então é importante que fiquem aí também atentos e caminhando na lei, né? Para
só para pegar a sua fala, eu entendo que para você entrar na política, a primeira coisa que você tem que ter é coragem. Sim. Então, não adianta você ir participar do processo político se você não tem coragem. Então, se eu tenho um cargo político, hoje, eu preciso saber que eu estou ali porque o povo me colocou ali. Então, eu tenho que defender os direitos do povo. Eu não estou ali para receber salário. Eu não fiz um concurso público para receber salário. Eu entrei ali pelo voto popular. E o povo merece uma resposta, né? O povo quer uma resposta. Então, você tem que ter coragem de você saber o que é certo e o que é errado. Não, eu vou defender o povo. Não importa a situação, mas eu vou defender o povo. Então, está faltando isso. E representar é justamente isso. Isso. Né? Não é você que está ali. Ali são as pessoas que confiaram a você aquele mandato para fazer valer a vontade delas. Exato. É uma pena que não haja essa consciência. E sabe o que é que mais me entristece de verdade? Não é a pessoa errar uma vez. Por exemplo, votei num vereador ou num prefeito que o camarada me decepcionou lá. Aí o cara tem 500 votos. O cara me decepciona. Na outra o cara tem 900. Mas como assim? Velho? Aí você começa a ficar chateado. Você fica descrente. É isso que afasta muitas boas pessoas de disputar. Eu tenho certeza, são 9 vereadores? São 9. Eu tenho certeza, mas com folga, que Contendas tem excelentes pessoas que poderiam estar compondo a Câmara de Vereadores e que nem se candidatam. Não se candidatam. Muita gente boa que se identifica com o processo eleitoral, até gosta muito da política, mas fala, não, Margarete, eu não tenho coragem, eu não vou. O pessoal tem uma coisa também que o pessoal liga muito à política, é que tem que ter dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não vou. Como é que eu vou participar de um processo eleitoral se eu não tenho dinheiro? Fala, não, gente, mas você tem amigos, tem as pessoas que querem votar em alguém decente, alguém que vai trabalhar pelo povo, mas o pessoal está muito desmotivado. Mas ações como essa acabam gerando essa. E é ruim, porque quanto mais espaço é preenchido por pessoas que estão ligadas a esse desinteresse, pior fica médio e longo prazo. Para futuro, para frente, o que é que Margarete pensa e trabalha? Vamos fracionar aí. Ano que vem a gente já tem eleição estadual, né? Eleição aí de governador, eleição de deputado. Me refiro mais ao trabalho específico. Sim. Vamos ter aí a renovação do mandato do presidente, não é isso? Deus. E do Jerônimo e de alguns deputados que estão trabalhando. Qual é o planejamento aqui para o futuro, passando aí pelo ano que vem? No próximo ano a gente está já na expectativa da eleição dos nossos deputados, nosso governador, senadores, nosso presidente Lula. E é isso, arregaçar as mangas, porque a gente acredita no projeto. Não é Jerônimo, Lula, Ivana, Antônio Brito, não são essas pessoas, mas os políticos que fazem a coisa acontecer, que ajudam os municípios, que defendem os municípios. Então, é nesse projeto que a gente acredita. Projeto de mais saúde, de mais qualidade de vida para as pessoas, de mais educação, mais infraestrutura. Então, é nessa pegada que a gente tem que seguir em frente. E é isso. E vai dar certo. Vai dar certo. E logo, logo, a ex-prefeita de Contendas possivelmente esteja novamente disputando uma eleição municipal. Sim. E, quem sabe, regressando aí ao lugar que, na minha opinião, não deveria ter deixado de ocupar. Né? Sim, sim. E a gente entende e respeita o processo democrático, mas vou ser muito sincero, tem coisa que é difícil de digerir. Realmente. Não pelo resultado daquele dia, mas por não compreender, às vezes, o contexto do que as pessoas querem, tendo em vista que os trabalhos são feitos, as coisas são postas, acontecem, mas eu tenho certeza que isso vai lidar, como está lidando, mais maturidade, mais aprendizado e mais força para trabalhar. Com certeza. Todo dia é um aprendizado. Né? A vida nos ensina que a gente precisa aprender um pouco mais e a própria população precisa aprender um pouco mais. Quando a gente recebeu o resultado das urnas, a gente ficou muito triste, porque o povo não entendeu
o nosso projeto para a contenda do Sincorá. Não era um projeto só para 4 anos, não porque a gente queria poder, mas assim, foi um projeto que foi interrompido. A gente tinha muito mais para oferecer para o município. Mas assim, a velha política entrou comprando votos, né? Isso é fato, a gente tem os fatos. E a compra de voto foi muito grande. Grupos de pessoas montaram um gabinete de compra de voto em cada rua diferente. Então, isso foi assim uma situação crítica no município, num momento em que a democracia poderia falar mais alto, né? Mas o povo preferiu e a gente tem que aceitar. A vontade do povo é que prevalece e a gente vive num processo democrático, né? Você teve lá em Contendas percepção de algum projeto que vinha em desenvolvimento e que foi interrompido porque era seu? Porque isso é muito comum de acontecer. É uma pena quando acontece, até porque o projeto de política pública ele precisa ser continuado independente da gestão que está ali representando. Já tem alguma coisa nesse formato? Sim, por exemplo, a Casa de Farinha. A Casa de Farinha móvel, que inclusive a gente até levou a Casa de Farinha para a feira, para o pessoal apreciar, conhecer o funcionamento. O técnico veio de Jaguaquara para manusear a Casa de Farinha, ensinar o pessoal. O pessoal de São Gonçalo conseguiu juntar 300 quilos de mandioca para fazer a farinha ali na feira mesmo. Foi uma coisa impressionante, muito bonito. E a Casa de Farinha está lá, encostada na secretaria lá, e sem previsão de uso. Até hoje não fizeram contato nenhum com a comunidade, o pessoal continua fazendo a farinha na mão grande ali, coisa que a gente tem ali o equipamento, né? Retrocedeu de algo que vocês já tinham. A gente tem o equipamento ali, a gente tem um caminhãozinho que pode levar o equipamento para a zona rural para ajudar o homem do campo ali, a agricultura familiar, fortalecer a agricultura familiar, que é uma das coisas também que o governador Jerônimo defende também, a agricultura familiar, para ajudar ali o homem do campo, mas infelizmente a gente o povo não está tendo essa atenção. Teve algo na sua gestão também que me chamou a atenção como destaque, que foi o fortalecimento e a aproximação com as associações, porque as associações elas estão diretamente ligadas ao interesse daquela comunidade. Sim. E essa relação entre município e parcerias e associação, ela movimenta também positivamente e preenche às vezes a lacuna, porque você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim, né? Sim, com certeza. A gente teve esse período também com os presidentes das associações, fizemos reuniões com as associações das comunidades, nos colocamos à disposição para atender as associações, fomos com as máquinas lá da Secretaria de Agricultura, atendemos os associados que queriam fazer uma guarda para fazer uma plantação. Sim. E assim, a gente, graças a Deus, conseguimos atender e tivemos também, né, o respeito da comunidade, porque uma vez que você chega ali para dar a mão, todo mundo tem um outro olhar para você, né? E a gente construiu esse relacionamento com as associações do município. Bacana. Ó, assunto não falta, a gente pode ficar conversando aqui até amanhã, mas eu vou guardar para um outro. Vai que depois você demora demais de voltar se eu conversar demais contigo agora. Tem algum tópico que você não falou que você quer mencionar, fique à vontade, ou então faça também aí as considerações, mandando seu abraço para o nosso povo de Contenda de Sincorá, e antes disso te agradecendo demais a vinda, o bate-papo, a forma que a gente gosta de fazer aqui no podcast é essa, de maneira leve, de maneira sem pauta, né? Se alguém achar que tem alguma coisa escrita aqui, não tem. Né? Não aqui tem, foi surgindo tem. E a gente conversando. É por isso que às vezes fala, poxa, eu não falei sobre tal assunto, porque não está, né, pautado. Mas é uma forma também das pessoas se conectarem, porque o conteúdo em vídeo, se ele for muito formulado e ficar engessado, não precisa. A gente se conecta com as pessoas quando a gente está de maneira natural. Muito obrigado pela sua vinda. Aqui é portas abertas para você, o dia que você quiser voltar. O dia que você quiser trazer a deputada, Beto, você não deu o recado direito, Beto. No dia que ela vir, eu vou vir com ela. Traga a deputada aqui para a gente conversar com ela. Muito obrigado pela sua vinda. Tá.
Obrigada, Jorge, mais uma vez. E quero aqui agradecer nossa Contendas do Sincorá, agradecer o nosso povo e dizer que estamos aqui, continuamos na luta, seguiremos na luta e o que é mais importante é estar ao lado de vocês. Contem comigo sempre, com a nossa deputada Ivana Bastos, a gente sabe que é um braço que a gente tem no governo do estado e vocês não vão desistir da luta e nem eu também, porque estamos juntos o tempo todo. Isso é muito importante para a gente e a gente precisa dar uma resposta que o povo merece. Sempre que eu encontro as pessoas, você volta logo, eu falo, se for da vontade de Deus, voltaremos. Porque a gente nunca deve esquecer que a gente tem um ser acima de nós, que é Deus. E é Ele que comanda tudo. Tudo acontece com a permissão dEle. Se Ele quis dar esse tempo para a gente, é porque tinha que ser assim. Perfeito. Mas assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Se a gente conseguir novamente retornar, vamos estar aqui mais maduros, né? Porque se uma coisa que a gente consegue é maturidade. O tempo só traz maturidade para a gente e a gente entender os nossos erros, os nossos acertos, mesclar tudo aqui, juntar tudo e dizer aquilo ali eu já não faço mais, isso aqui eu vou continuar fazendo. E é isso. E ter coragem. Com certeza. Porque para ser prefeita, para ser um agente político, você precisa de coragem. O povo de Contendas é felizardo de ter Margarete à disposição para lutar, para trabalhar. E a gente aqui felizardo de te receber. Muito obrigado de verdade. Obrigada, Jorge. Fique aí à vontade para quando quiser voltar. E a você que acompanhou a gente até agora, beijo no seu coração e compartilhe muito. Manda para a galera, dá o like aí, bota a palminha, comenta, faz as suas reações. Quanto mais você comenta, mais o YouTube entende que o vídeo ele tem relevância e manda para outras pessoas. Então, vamos compartilhar para geral, para que inclusive a gente possa continuar o nosso projeto aqui em Brumado, mas trazendo e abraçando nossa região querida. Um beijo para vocês e até a próxima.